bom dia. Eu estou aqui para comunicar que em breve a Academia Lato Sensu do Instituto de Capoe Filmes vai oferecer uma série de cursos para milhares de professores que desejem aprender como utilizar essa fantástica ferramenta de videoaula para usar no seu dia a dia nas disciplinas que eles ministram em sala de aula presencial para seus alunos. Serão cursos livres ao alcance de qualquer um que deseje aprender a gravar com qualquer equipamento, desde um celular ou uma pequena câmera que talvez você já possua em casa. Aí você me pergunta, o professor virtual substitui plenamente o professor presencial? Antes de responder essa questão, justifica-se o meu interesse pessoal pelo tema, pelo fato de eu estar envolvido com a questão de tecnologia da comunicação e da informação, pelo menos durante 35 anos. E principalmente por configurar em meu currículo a função de professor-autor e design instrucional em educação à distância de 4ª geração. Aí, portanto, eu sou egresso da televisão, onde desenvolvi meu trabalho por mais de 43 anos, em grandes redes no Brasil, e caí, certo dia, diretamente na rede mundial de computadores, primeiro como usuário, depois como provedor de acesso, por volta do ano de 1995, onde fomos CEO e principal executivo do Ceará Online, o maior provedor de conteúdos do estado do Ceará na época. Depois incorporado ao SBT Online, o maior provedor e da América Latina, onde meu objetivo principal sempre foi promover cursos de educação à distância em várias áreas do conhecimento humano. Eu não desejava apenas incorporar a internet como uma mera adição de tecnologia aos atuais recursos educativos, mas adicionar um conjunto de tecnologias que pressupõe sempre a existência de interlocutores. Trata-se então de um entorno virtual que favorecia a relação entre pessoas e grupos e agregava valor ao trabalho colaborativo, favorecia a distribuição de inteligência, conhecimento e, no dizer do modo visual, e correndo o risco de ser simplista. Mas no caso específico da educação, eu desenvolvia os muros e dissolvia-os. As aulas, esquentando o clima das aulas e mudando a relação entre professor e aluno, forjada a partir da Revolução Industrial. Isso não se conseguia com uma copiadora, um scanner, um projeto de slide, nem com um computador que tinha processador de texto, planilhas e banco de dados. Isso só conseguia com que a conexão entre computadores e as relações que se estabeleciam entre os indivíduos através da rede. E nada mais do que isso para um caminhar que se apresentava. A partir deste ponto, todas as dificuldades expressas à cultura virtual não se sustentavam sobre meras impressões pessoais, e sim trabalho científico, apurado, questões e como a suposta destruturação da personalidade das crianças ao usar um meio tão informal como a internet e o duvidoso valor educativo dos videogames ou ainda certos perigos que se tinha popularizado como inerente às tecnologias da informação, que vinha denotar
mas um temor e talvez uma certa ignorância no uso desses recursos que durante essas 3 décadas começaram a ser usados nas escolas. A questão de fundo era como responderíamos simultaneamente a 3 questões básicas. A. Que educação precisamos? Conteúdos. B. Como usar a educação? Redes e entre elas a internet. E como orientar a educação? A reorganização da atual estrutura educativa, principalmente aqui no Brasil. Na sociedade da informação, o ponto não é a educação, mas sim as transmissões, a conectividade, as transmissões ao vivo. Da mesma maneira que a Revolução Industrial, na era da sociedade agrária, não era o trator. É necessário desenvolver as tecnologias conceituais que permitam trabalhar em grupos, participar da inteligência distribuída em rede, gerar novos conteúdos em contexto do qual se superam as velhas barreiras discricionárias e se ajustam às cotas com as novas áreas do conhecimento que estão emergindo a cada dia, a cada instante, a cada momento. E se a inclusão da internet na educação se reduz a aprender a buscar informação, é melhor deixar esta tarefa aos agentes inteligentes adotados pela inteligência artificial, que são os robôs, e apagar as luzes. A educação digital requer novas tecnologias de encontro e de trocas de conhecimento onde atuam seres concretos, vivos, de carne e osso, e não o robô. E outra vez, são imprescindíveis os fóruns multidisciplinares para guiar este processo numa conversa global e com todos os interessados, principalmente professores e alunos. A cultura virtual funciona como uma retroescavadora dos tradicionais campos de conhecimento. Geografia, história, matemática, literatura, ciências, etc. não tem sentido mais como aulas e horários estanques, determinados aos correspondentes professores. Na sala virtual, precisamente através das tecnologias mencionadas, é permitido uma abordagem integrada destas matérias. Porém, não como um simples mesclar de todas elas, mas sim com uma integração do conhecimento. Qualquer um que se divirta por algum tempo com um videogame, por exemplo, de grande sucesso, A Era dos Impérios, apenas para citar um, se dará conta de que o desafio que temos pela frente é muito maior. Por isso, em nosso trabalho chegaremos à conclusão de que não basta colocar a internet nas escolas. Não basta se os professores se comprometem direto com o conteúdo, com a reorganização da educação no mundo das redes. Não basta se forem criados fóruns de debate com perspectiva de desenvolver tecnologias conceituais que resultem em participação de todos os fatores que compõem um novo paradigma da educação. Para mim, a esperança de que uma autoridade central resolva os planos de estudo da sociedade da informação é totalmente contrária à lógica da cultura virtual, pelo qual a criatividade e as inovações dos indivíduos e organizações geram novos marcos para o desenvolvimento da pessoa. Este é o processo evolutivo completo, alimentado por integrantes aparentemente tão díspares como a investigação científica, que
fizemos para chegarmos a este tema do professor virtual, presente em sala de aula telematizada. E é isso que queremos fazer, que queremos integrar, que queremos colocar à disposição de todos os professores aqui na Academia e Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Aí você vai me perguntar qual é o objetivo disso tudo. É claro que o advento do microcomputador e da sociedade informatizada trouxe consigo vários problemas teóricos, práticos e metodológicos para os quais ainda continuamos buscando respostas. A desburocratização do trabalho administrativo está mudando os valores profissionais, exigindo a formação de indivíduos com maior capacidade criativa e com maior maturidade emocional. Neste contexto, a educação tradicional, que se baseava fundamentalmente na memorização de conteúdos programáticos, está com seus dias contados, seja na alfabetização, no desenvolvimento da capacidade de cálculos matemáticos, no ensino de idioma, ou nos cursos de nível médio e superior. Ensinar investigando, investigar ensinando e ensinar a investigar. O professor que não investiga não tem condição de acompanhar os progressos de sua área, mas as dificuldades quadruplicaram. A informática inverteu a relação pedagógica e hoje os alunos sabem, em conhecimentos técnicos, mais do que os seus professores, em sua maioria absoluta. Como fazer desse novo relacionamento de aprendizado recíproco, um professor-aluno, algo realmente produtivo e não em uma dupla resistência à verdadeira educação? Para De Masi, já em 2000, ele dizia que a maioria dos que se deixam conduzir pelo fascínio da tecnologia, em alguns casos a ponto de serem possuídos por elas, tem uma atitude otimista em relação à vida e ao destino do homem. Assim, mais do que o desemprego tecnológico, o maior malefício decorrente desta súbita revolução é o sentimento de inutilidade e impotência que ameaçam as gerações mais experientes ainda em atividade. No exercício do magistério, em especial, são muitos professores que se sentem desnecessários e ultrapassados diante de alunos cada vez mais hábeis na utilização das novas tecnologias de comunicação. O sentimento da exclusão social provocado pela tecnologia, no entanto, é em boa parte psicológico, uma vez que a experiência e o exemplo ético dos responsáveis pela educação continuam sendo importantes para novas gerações e para a sociedade como um todo. Porém, se as novas tecnologias colocarem os professores em uma condição descapacitada, por outro lado, elas também abrem novas possibilidades de alfabetização e de formação cultural, uma vez que combinam a utilização hipotética dos processos audiovisuais a novos expedientes corporais.
seja gerando novas possibilidades educacionais entre os mais carentes ou exigindo reciclagem e aperfeiçoamento técnico dos mais cultos. As mudanças cognitivas impostas pela nova tecnologia são hoje uma realidade inquestionável. É nossa intenção, mais do que confirmar ou refutar hipóteses ou teorias, é estabelecer um modelo experimental que nos permita compreender um pouco mais como essas mudanças afetam nossas vidas, de como podemos interagir criativamente com a nova situação cognitiva emergente. Sobre isso já falava Levi em 2001, quando ele observava que a verdadeira educação e a verdadeira aprendizagem fundem todas as disciplinas em uma apreensão global, para o qual a aprendizagem de si é tão importante quanto o conhecimento do mundo. A sociedade, portanto, está vivenciando um novo paradigma no setor educacional faz tempo. Já fazem quase 2 décadas. Com a revolução tecnológica e o desenvolvimento da informática, a exigência por novos ambientes de aprendizagem cada vez mais aparece, pois está ligado aos novos cenários de que a sociedade apresenta. As mudanças organizacionais, tecnológicas, econômicas, culturais e sociais sugerem, por conseguinte, que a educação transforme no modo de pensar e aprender o mundo. Na década do final do século XX, as teorias de Gardner, do conhecimento que não é fragmentado, mas sim interligado através de um sistema de inteligências interconectadas e em partes independentes, localizadas em regiões diferentes do nosso cérebro, com pesos diferentes para cada indivíduo e para cada cultura. Howard Gardner dizia, lá em 1999, e que aquela ampla variedade de inteligências humanas conduziria à nova visão de educação, no qual o autor chamava de a educação centrada no indivíduo. Essa nova perspectiva de educação equivale a uma visão pluralista da mente, reconhecendo que as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas uma das outras. Podemos colocar todo mundo no mesmo patamar. Uns gostam de música, outros detestam, uns gostam de falar e de gesticular, outros não. Cada um tem a sua inteligência. O ensino baseado na nova tecnologia de comunicação e da informação converge para esse pensamento, pois a descoberta faz parte desse aprendizado. E agora, com a chegada da era pós-computador com infinita largura de banda, que irá revolucionar o mundo, a transmissão ao vivo se transforma no melhor meio para a formação de docentes para o ensino fundamental, secundário, superior, por possuir uma qualidade de imagem correspondente a uma taxa de 90% gerada pela imagem HD de 1920 por 1080 em 24 quadros por segundo, qualidade de cinema, e permite a interatividade total entre aluno e professor com alta qualidade, e permite ainda a troca de arquivo. Dispensa estudos, infraestrutura, equipe de retaguarda e a possibilidade total de liberdade do professor, contribuindo com a qualidade da aula e a prestação de serviços e atendimento extra classe, não para 20 alunos, não para 40 alunos,
mas para centenas de milhares de alunos ao mesmo tempo. Além de ser um sistema completo e único, dispensando composições bilaterais para transmissões bilaterais, para conversas bilaterais. A questão principal é saber se o professor virtual em sala de aula telematizada substitui o professor presencial. No nosso próximo encontro, aqui neste espaço, nós vamos continuar falando sobre este assunto. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Sempre eu estou gravando ao vivo aqui da Academia Lato Senso, do Instituto de Capuí Filmes. Vamos conversar mais sobre este assunto e vamos nos preparar para uma série de cursos que possibilitem todos os professores em exercício da sua função poder aprender um pouco mais sobre este fantástico mundo que se abriu para a educação em todos os níveis. Porque se o professor tem o conhecimento e ele traz esse conhecimento, e que ele antes se expressava em sala de aula, ele pode vir para cá. Pode me procurar para a gente conversar e para a gente formar um grupo de professores e mestres e doutores que possa disponibilizar o seu conhecimento para todo o planeta. Vamos começar, evidentemente, com o planeta da língua portuguesa. São muitos que a gente pode atingir muita gente. Você quer falar comigo? Anote aí o meu e-mail. jlsicapuí@gmail.com ou icapuifilmes@gmail.com. E eu queria lhe pedir aqui um grande favor, que você assinasse o nosso canal no YouTube. É o canal Jardim do Éden TV. Você digita lá e dê uma assinada no nosso canal, recomende para um amigo. Muitíssimo obrigado. E até a próxima.